Aleluia. Cumprimento a Maria da Paz do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, que bênção, nós estamos aqui nessa noite, né? Noite de vitória, que estamos na casa do Senhor, né? E já ouvimos palavra poderosa, louvor, maravilhoso, né? E muito bom, e Deus vai continuar falando, né? Palavras ricas, poderosas, né? Vamos falar hoje também das bênçãos que Deus fez no passado, né? Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer oração, né? Pedir a Deus que venha abrir o nosso coração para a palavra. Vamos orar também pelos aqueles que não conseguiram chegar. Vamos orar por esse bairro, por esse povo. Orar para todos os jovens que estão na rua, né? Deus dará também. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, todas as demais. Aqui nós estamos nessa noite, Senhor. E pedimos, Senhor, vem preparar o nosso coração para a nossa palavra do Senhor, Deus e meu Pai. Nós pedimos também, Senhor, por aqueles que não conseguiram chegar até a sua casa, vai de encontro a eles nessa noite. Tira todo embaraço e todo mal. Aqueles que estão doentes, Senhor, cansados, que não falou, que o Senhor venha curar, Senhor. Aquele que estiver em casa, formado, o Senhor venha dar a vitória, venha dar o livramento, venha dar a proteção, meu Deus. Abençoa a vitória, sua mãe, seu pai. Abençoa todos que aqui estão, Senhor. Abençoa o vizinho da esquerda direita, nosso Leite, as crianças. Toma na tua mão, faz milagres, Senhor. Pai de graça, e abre o nosso coração pela tua santa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, entregado de desejar, Senhor, para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Não vamos ouvir a palavra. A palavra vai ser no livro de Josué, capítulo 10, e o versículo 12. Aleluia. Que fala: o sol e a lua diante são parados, né? Vamos orar essa palavra muito bonita e muito poderosa. E então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos maus nas mãos dos filhos de Israel. E disse-lhe, olhando os dois israelitas, e o sol diante de Gibeão na tua lua, no vale dos anjos. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do o sol, pois se deteve no meio do céu e não se processou por que o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Josué 10, 21 e 12. Josué 10 e 12 e diante. Então pode seguir de novo. Josué 10 é o capítulo, versículo de número 12 até o 15. E então houve, e disse, não houve semelhante a este, nem antes, nem depois dele. E ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tendo-se Josué e todo Israel com ele ao real de Gilgal. Né? Então, pode se assentar no nome do Senhor. Então, aqui está falando do grande evento, da grande desafio, né? Nós sabemos que começou logo com Moisés, né? Moisés, ele venceu tantos e tantos reinados, e ele foi levantado por Deus para ganhar a guerra e para tomar as terras que estavam na mão dos inimigos. Então, Deus usou Moisés para abrir, primeiramente, tirar o povo da escravidão do faraó, passar pelo mar em terra seca, abrindo aquele mar, e depois ele deu procedimento
tomar o reinado que ele tinha que tomar para poder entregar na mão do povo de Deus. Então, o povo de Deus naquela época era rico, porque Deus ordenava, através dos seus escolhidos, dos seus soldados, para tomar os territórios, tomar os reinados. E quando eles tomavam o reinado, Deus mandava levar o ouro e a prata. Quando Deus dizia não era para levar, não era para levar. Como ele falou em Jericó, não era para pegar nada de lá, porque ele não queria o ouro daquela cidade, não queria nada. E ele proibiu pegar. Foi lá onde Acã pegou uma cunha de ouro e a família dele e morreram porque Deus tinha dito que não era para pegar. E ele pegou. E por isso que aí prosseguiram as guerras, estava perdendo sempre a guerra, e toda vez de guerra o Senhor se revelou e falou que estava perdendo a guerra, porque no meio deles tinha um Acã, tinha um que tinha desobedecido a palavra de Deus. Então, por isso, mas quando corrigiu esse detalhe, aí voltaram a ganhar a guerra de novo. Então aqui, Moisés morreu e foi entregue na mão de Josué essa sentença. Então, Josué agora toma a frente, e Josué agora está aqui nessa luta, nessa guerra, enfrentando 25 reis, 5 reis de Bíblia, e aqui o Senhor, ele viu que tinha que haver alguma coisa para ele ganhar essa guerra. E ele viu que tinha que falar com Deus, e Deus, ele estava com todo mundo ali, a guerra, os soldados e tudo, mas ele viu que o dia não ia dar. Então ele orou a Deus para parar, e disse que Deus parou o sol no meio do céu e também a lua. Ele disse que parou, e disse que parou ali e não saiu mais, e foi um dia ficou grande, né? Porque ali parou e só começou a funcionar para frente depois que ele pediu a Deus para retornar. Então, o que a gente percebe nessa passagem, a ousadia que tinha os grandes homens de Deus do passado, né? Porque Deus honrava ele de verdade, como honrou Moisés, quando chegou diante daquele mar. O que tem na mão? Tem um cajado, toca nas águas, e as águas se abriu e passou em tempo. Você vê a mão de Deus, o cuidado de Deus com a gente, o povo que o venera, o povo que realmente quer vencer. Então, que coisa maravilhosa. Então, Deus sempre usa um homem. Usou Moisés, usou Josué, usou Caleb para ver a terra. Esses dois, foi 12 espias. E voltaram, só eles dois que conseguiram interpretar e ver que era capaz de herdar aquelas terras, né? Então, começou depois que os espias foram olhar a terra prometida, e o Senhor disse que aquela terra ia ser vencida através da espada, através do esforço, né? Então, nós vemos essa palavra, que aqui também é uma semelhança de tudo que acontece no dia da nossa vida hoje, que nós estamos também vivendo em guerra, só que a guerra hoje não é guerra de sangue, nem de espada. A guerra hoje é contra as potestades malignas e contra nós mesmos, porque nós temos que renunciar a nós para não chegar até a casa de Deus, porque é aqui que é o arraial, onde nós recebemos as informações, onde nós recebemos o renovo de Deus, e nós precisamos pedir a Deus também, como José pedir a Deus que pare o problema que está impedindo de nós servir a Deus, porque aqui Josué pediu a Deus que parasse o sol para não ficar escuro, porque ele não ia ganhar uma guerra no escuro, mas ele reteu o sol e a lua e ficou parado ali até a hora dele vencer todos os seus inimigos. E ele venceu todos os seus inimigos e disse que voltou para o arraial em paz. E ele não fosse seguir aqui, vai ter outras guerras, mais 25 reis, ele vai ficar preso numa caverna e tudo, e ele vai vencer todas elas. E toda vez que ele vencia, é deles, o ouro e a prata é deles. Por isso que o Senhor falou, eu sou, a minha é a prata e o ouro. Então ele quer usar nós, quer usar muitas das sabedoria para nós também tomar na mão do inimigo aquilo que é nosso. Nós temos que tomar, porque tem muitas coisas que passam em nossas mãos, mas está na mão errada. E como é que nós tomamos isso? Com a sabedoria que Deus dá, com a inteligência, lutando com todas as garras, com todas as forças, e não aceitar perder nada, porque o Senhor já venceu por nós, e nós temos que ser insistentes com a palavra que a irmã já me deu. Aquele juízo não acreditava em Deus. Então, quando a gente é insistente nas coisas, o Senhor vai levantar do seu trono e vai bater o martelo. Eu vou dar a bênção para aquele irmão, para aquele Deus certo, porque ele está insistindo, direto, está pedindo direto. Eu vou dar, porque o Senhor quer que nós sejamos insistentes. Quando nós somos insistentes, ele vai olhar e vai ver que nós estamos sendo diferentes, que nós queremos vencer. E aquele homem que não temia a Deus, mas ele não queria mais ver aquela mulher todo dia importunando ele. Ele disse, não, vou resolver o problema dessa mulher, eu não vim mais aqui.
Não é o caso do nosso Deus, que Deus não vai se irritar de nós, mas eu creio que quando nós estamos obedecendo a Deus, nós pedimos que ele se alegre, porque nós estamos lembrando dele, ele se alegrasse muito mais ainda. Então, se foi permitido que essa mulher realmente, com as suas pedições, foi alcançada, imagina você quando você venera o seu Deus e quando você honra o seu Deus. Aí vai ser muito mais fácil, muito melhor ainda, vai ser muito maravilhoso. Então a gente está vendo aqui nessa passagem o que realmente chama a atenção dessa passagem é a autoridade que tinha Josué de pedir a Deus uma coisa tão grande como essa e acontecer. É isso. Nós vemos que Deus, ele atende a oração dos que é justo e que é verdadeiro. Porque Josué orou para o sol parar e o sol parou. Então, nós também, com essa autoridade, com essa confiança no Senhor, vamos orar a Deus para Deus fazer alguma coisa boa na nossa vida, vai fazer. Porque ele também é o mesmo Deus que mandou seu Filho para lutar por nós e para cumprir as bênçãos a nosso favor, né? Então nós estamos vendo que desde Gênesis Apocalipse, desde o começo de tudo, Deus peleja por mim e por você, tanto através dos profetas como através de Jesus Cristo, né? Porque nós estamos vendo aqui essa passagem do Velho Testamento que fala de Josué, e nós estamos vendo aqui o poder que ele alcançou e a intimidade que ele tinha com Deus de orar para o sol parar e a lua, porque parou, quando para os dois, porque é um conjunto. Então parou lá, todos, parou, e nós vemos que isso foi tão verdade que os estudiosos descobriram que realmente encontraram no sistema, as pessoas que estudam a ciência, que estudam isso, eles conseguiram encontrar essa parte que o sol parou. Eles conseguiram, tem pessoas, eu vi o cientista falando, que eles conseguiram descobrir que verdade a Bíblia falou é verdade, porque eles conseguiram descobrir que houve essa parada, que houve esse sistema que parou o dia. Então tem uma forma que eles descobriram. Não todo cientista que diz que aceita esse termo, mas tem cientista que se converteu a Deus por ver esses sinais, por ver essas coisas grandes acontecer. Como tem cientista que foi à Lua e chegou lá, viu uma coisa tão forte lá, tão importante, que voltaram, se converteram a Deus, de ver e olhar lá de cima, e ver a terra parada no ar, e não vê nada segurando, e a terra não sai, e está ali parada ali, e a gente vê que tem que ter um Deus para cuidar de tudo isso. A gente vê que tudo isso tem que ter um Criador, e o Criador é Deus, e Ele cuida de tudo isso, e cuida de nós que aqui estamos dentro dessa terra, estamos dentro desse planeta, estamos aqui tudo. Então Deus está pelejando por mim e por você, e Ele está lutando para nós ser vencedor constantemente. Ele não vai querer que nós percamos nada, porque nós estamos dentro desse globo terrestre que Ele criou, esse mundo que Ele criou para cuidar de nós e para que nós venhamos entender que tudo isso tem um controle, tudo isso é controlado pelo nosso Deus. E nós vemos que quando nós somos sinceros com Deus, quando nós obedecemos a Deus, Ele também vai escutar a nossa oração, vai escutar o nosso desejo, vai lutar por mim, lutar por você, porque quando Ele parou o sol, foi para Israel vencer a guerra. Ele parou o sol parou tudo, para que essa guerra fosse vencida. Está escrito que diz que Ele entregou os inimigos na mão de Josué, e ele destruiu todos os inimigos que estavam na mão dele ali, e saiu vitorioso, e saiu com porta de vitória. Então ele não perdeu nenhuma guerra, não perdeu nem nada. Aí se você voltar, só para nós lembrar, como já foi falado, você não volta para a cidade de Jericó, nós vemos um milagre. Para que o milagre maior que é aquele? Porque Jericó era uma cidade que os muros eram tão largos que passava um caminhão em cima do muro, então lá que era. Então o rei daquela cidade debochava, jamais aqui vai cair, aqui vai cair nunca, né? O cara debochando do que tinha sido dito que Jericó ia ser destruído, e ele ficava todo entrelaçado. Mas no dia que foi determinado que deram a volta, realmente tocou as buzinas e a cidade caiu e foi destruído tudo. Por quê? Por obediência da palavra, do que ele tinha falado, seguir as coordenadas que Deus tinha permitido que eu gravasse seguir, e assim aconteceu. Então, tudo, quando nós seguimos de acordo com a palavra de Deus, vai cair as muralhas que nos perseguem, vai cair o mal que nos vai atrapalhar, e nós vamos sair vitoriosos, porque o que o Senhor quer é que nós se convença que nós estamos diante do Deus poderoso. O que o Senhor quer é que eu e você se convença que nós não somos qualquer pessoa, nós somos especiais, nós somos pessoas diferenciadas neste mundo. Por mais
que você se acha, que você não é capaz, que você não se diminua não, porque quem quer que você se diminua é o diabo, porque o diabo é um perdedor e ele quer que você seja um perdedor também, mas nós sabemos que com Cristo nós somos mais do que vencedor, e com Cristo nós vencemos todas as batalhas e vencemos todas as guerras, como Josué venceu, como Josué era o general de guerra que Moisés honrava, porque Moisés ia para o monte, ficava 40 dias no monte, e Josué ficava no pé do monte que não podia subir, ficava lá esperando Moisés descer, e ali esperando. Você vê como ele era fiel no papel a qual foi dado a ele, ser ali o sucessor de Moisés, e ele foi um bom sucessor. Como o Senhor também olha para mim e para você, Deus também quer que eu e você entenda que aquilo que Ele pôs nas nossas mãos vai funcionar, porque não é Ele que vai fazer, não é nós que vamos fazer funcionar, mas é Ele que vai fazer funcionar nas nossas mãos. Está vendo? Isso é o poder de Deus. Nós não conseguimos explicar. Como a gente vai explicar o sol parar? Como a gente vai explicar a profecia que parou o sol de novo, que voltou o sol atrás, no dia que foi a profecia contra o rei Ezequiel, que estava doente por 15 anos, e o profeta chegou, o profeta Joel, e falou: certamente morrerá. Ele foi colocado no altar. O que foi que aconteceu? Quando o profeta saiu, ele orou, começou a dizer a Deus, começou a falar com Deus, e Deus teve misericórdia da oração dele, e ouviu a oração dele, e falou, e mandou o profeta voltar, e profetizar de novo 15 anos de vida na vida dele, e disse: olha, para você saber que é verdade, eu vou fazer o sol voltar atrás de tantos graus. E assim o sol voltou atrás, porque naquela época o sol era medido pela sombra. Ele disse que a sombra voltou a outro lugar, para ele acreditar que realmente aquela profecia que estava sendo ditada era verdadeira, era o próprio Deus que estava acrescentando mais 15 anos de vida na vida dele. Então Deus faz e prova, Deus fez e provou. Como aqui ele parou o sol para Josué ganhar a guerra, e ele para. O que quer dizer comigo, você? Ele para qualquer inimigo que tenha levantado contra mim, contra você, para ver você bem, para ver eu abençoado, para ver nós abençoados. Então é isso que Deus está fazendo. Talvez você esteja aí no seu coração pensando consigo mesmo e dizendo: o que eu cometi, o que aconteceu está difícil, não vai conseguir parar. Deus para qualquer coisa, porque Deus é poderoso e é maravilhoso. Glória a Deus, Ele fende os céus e a terra. Só você vê que quando teve aquela discussão com Moisés, as pessoas, os Corá, que levantaram contra Moisés, e eles ficaram dizendo que Moisés era amigo, tinha levantado o seu irmão Arão, porque era irmão, e não foi isso, foi Deus que mandou levantar Arão como sacerdote. Então eles fizeram aquela disputa. Então Deus fez a vara de Arão florescer, uma vara que era seca, fez florescer, sair flor ali na mesma hora, para mostrar que era ele que tinha escolhido. Ainda não acreditaram, duvidaram. Então aí teve aquela discussão, e teve um dia que Moisés chamou a congregação e separou todo mundo ali, tinha um povo lá do povo do outro, os que estavam acreditando em Moisés estavam do lado de Moisés, os que estavam contra Moisés estavam do outro lado de lá. O que aconteceu? Moisés disse: então hoje nós vamos fazer um desafio diferente. Se você, quem é de Deus, passa para cá para o meu lado, porque quem não é de Deus, se eu não sou de Deus, se ele não é Deus na minha vida, então se Deus é na minha vida, a terra vai abrir e vai engolir todos aqueles que é contra Deus. E o que foi que fez? A terra abriu e sepultou todo aquele povo que era contra, engoliu toda a terra, abriu, engoliu todos eles, só ficou só o que era do lado de Moisés, que estava dentro. Então você vê que aquele povo mau, que duvidou das coisas de Deus, Deus deu um sinal na hora ali, deu um sinal imediatamente. Então você vê que a peleja vem de longe para guardar eu e você. A peleja vem de longe para nós estar aqui hoje. A peleja vem de longe para que nós sejamos um povo abençoado. Então nós sabemos que Deus está pelejando, mostrando seus sinais, mostrando suas maravilhas e mostrando tudo. Então nós vemos o Israel de hoje está sendo perseguido por um lado e outro, tantos exércitos contra ele, aquela multidão. E você vê, eu estava vendo uma entrevista, um soldado dando uma entrevista, que disse que uma vez cercaram Israel, e disse que o soldado disse que não pensou, agora já era, Israel agora vai dessa vez ele destrói Israel de uma vez. Disse que de repente eles viram um negócio que não sabe nem como foi, disse que destruíram todo o exército inimigo, e
disse que Israel estava tudo em paz, porque Deus tem um compromisso com Israel, tem um compromisso com ele, tem um compromisso com o seu povo. Então não importa o tamanho do inimigo que tem levantado contra você, o importante é que Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você, e nenhum mal vai nos destruir, porque nós somos Deus. E quem é de Deus é invencível. Quem é do Senhor é invencível. Então quem é do Senhor é guardado por Ele e protegido por Ele. E não tem jeito. A mão de Deus vai fazer nós ter vitória, vai fazer nós ter milagre, e vai fazer as maravilhas acontecer. Então nós estamos vendo uma mensagem, uma palavra de vitória, uma palavra de grande proporção, de grande poder. Nós entendemos que não estamos só, mas temos Deus que cuida de mim e Deus que cuida de você, né? E é isso que a gente tem na mente, né? Para os irmãos entender, nós estamos falando da guerra, nós estamos falando do desafio, nós estamos falando do general de guerra Josué. Aí quando nós chegamos, nós vamos ler agora uma passagem no livro de Marcos, capítulo 4, para nós entender também que a comunhão que tinha e a comunhão que tem o poder de Deus do passado, dos dias atuais. Nós vemos aqui, livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35. Jesus apacenta a tempestade. Então nós vemos aqui também o poder de Deus, através de Jesus Cristo, parar também o mal, parar também aquilo que tem levantado como o povo dele. Está aqui. E naquele dia, sendo já à tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se cobria das águas. E ele estava na popa dormindo em uma almofada. E despertaram-nos dizendo-lhe: mestre, mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: ó mar, cala-te. E calou-se, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram: por que são tímidos e ainda não têm fé? E semelhantemente um grande temor disseram sobre uns aos outros: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós estamos vendo aqui que quando nós estamos com Deus, nós somos usados por Deus. Jesus estava sendo usado por Deus aqui, era por Deus, mas quando ele falou assim: por que são tão tímidos? Ele falou porque ele queria que os discípulos pudessem fazer essa oração e pedissem para o mar parar, como Josué fez. Josué pediu para o sol parar e o sol parou. Então, trazendo para o dia de hoje, o discípulo tem que ter feito a mesma coisa: cala-te mar, cala-te vento, cala-te vento. E ele quer dizer: por que o Senhor quer essa semelhança? Sabe o que é? Porque quando o homem tem coragem e ele sabe que Deus é com ele não vai ter medo de nada. Aí você vê, qual é os homens do passado? Vai ver Elias e Eliseu. Elias, quando o rei mandou buscar ele, que ele estava fugindo, porque ele tinha profetizado que não ia chover por 3 anos e 6 meses, então tinha fome na terra, no canto a canto, o rei estava passando uma maior fome, queria encontrar com ele para não resolver o problema. Mas mandou um capitão com 50 atrás de ali, ele disse: eu sou homem de Deus, que ela falou do céu, consuma esse capitão. Imediatamente o fogo desceu, consumiu 50. Na segunda vez, de novo: se eu sou homem de Deus, que desce o fogo do céu e consuma esse capitão com esses 50. Desceu o fogo do céu e destruiu com sua cinza. Aí quando foi no terceiro, aí o terceiro veio: homem de Deus, seja precioso a minha vida e a vida desse soldado que aqui estão. Aí foi que o anjo falou, porque tinha um anjo que estava com Elias, o anjo estava lá, o anjo falou: vai com isso, porque chegou com educação, chegou pedindo misericórdia, chegou pedindo clemência. Então o Senhor disse: vai com ele. Aí ele foi lá ter com ele, que foi onde ele fez o desafio dos 450 profetas de Baal, e mostrou que Deus era com ele, e ali matou os profetas de Baal, matou todos os que eram inimigos, e fez por isso muito grande. Então, por quê? Porque eram homens que confiavam que Deus era com eles. O que falta é só eu e você nesse dia de hoje, ou nos dias atrás, confiar que nós somos homens de Deus, mulher de Deus, e que Deus vai nos atender também, porque Deus não vai ser qualquer pessoa. Deus quer que, se nós confiemos, faça uma oração confiante,
nós façamos as coisas confiantes, nós sabemos que tudo que for fazer, confiar que Deus vai responder, porque Ele vai responder mesmo. Ele responde o seu povo, Ele responde os seus filhos, responde aquele que honra Ele, responde aquele que acredita nele. Então, se você acredita no Senhor, não tenha medo não, só confia no Senhor. Então, aqui está escrito aqui que aquela grande tempestade que levantou, ele estava, os discípulos apavorados. Se hoje não se pode que nós perecemos, e o Senhor levantou, mandou o mar parar, e o vento se acalmar e parou tudo ali. Então você vê o poder sobrenatural. Então Deus tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, tem poder sobre tudo, e tem poder de resolver imediatamente os nossos problemas. Os discípulos podiam ter feito isso, foram tímidos, mas pelo menos eles chamaram Jesus. Porque quando você não consegue, chama pelo menos ele. O discípulo chamou Jesus veio e atendeu ali imediatamente. Chamou a decisão, mas atendeu. Calmou aquele vento, calmou aquela tempestade. Talvez você está passando por um momento, uma tempestade, e você não está conseguindo resolver. Então você vai chamar Jesus. Jesus, venha, porque eu não aguento mais. Jesus, venha, entra nessa casa, resolve essa casa para mim, para esse vento, para essa tempestade, mesmo que tenha que parar o sol, mesmo que tenha que parar qualquer coisa, mas faça alguma coisa a meu favor, Senhor. Eu não aguento mais sofrimento, não aguento mais essa luta, Senhor. Eu estou te chamando para me socorrer, eu estou chamando para o meu problema, e Ele vai te ouvir. Agora não fale para ninguém que não pode ouvir, não fale para ninguém que não tem o poder, porque eles vão falar mal de você. Ah, irmão lá está sofrendo, irmão lá está sofrendo. Não devemos contar nosso problema para ninguém. Nosso problema tem que ser contado para Deus, só para Jesus. Conta para o Senhor Jesus. E se teu pastor for um pastor que não vai contar para terceiro, você pode contar para ele, o pastor verdadeiro, porque o pastor que escuta as conversas dos seus membros e vai contar para terceiro, ele é meu pastor. Se alguém contar alguma coisa para mim, eu tenho que orar para mim e orar. Eu vou orar por você, meu irmão. Você está contando essa situação, você está vivendo, então vamos orar juntos, vamos viver juntos, vamos fazer as coisas funcionar, porque assim o negócio vai funcionar. É isso que Deus quer. Então conta para o Senhor o seu problema, que Ele tem solução para resolver na minha e na sua vida. Não tem nada que Ele não possa resolver. Nós estamos vendo aqui que Ele resolveu no passado, na função de Deus, e também na função do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele veio de socorrer. Então Ele está sempre pelejando do começo até o fim, para que a igreja tenha resultado, para que a igreja tenha vitória, para que eu e você sejamos vitoriosos, para que eu e você não pereça, mas que nós venha brilhar nessa terra, que nós venha alcançar o nosso objetivo, porque o nosso inimigo não pode triunfar sobre nós. A preocupação de Josué era que os inimigos não triunfassem sobre eles, que ele não perdesse aquela guerra, mas que ganhasse. E nós também temos que se preocupar, Senhor. Eu não quero perecer, Senhor. Eu não quero que o meu inimigo dê risada de mim. Eu não quero que o inimigo dê morte de mim. Mas eu quero que o Senhor me use para ganhar até meu inimigo, para ele acreditar no Senhor. Porque nós temos que provar que o nosso inimigo que não acredita no Senhor, aquele que debocha nós como cristãos, nós temos que provar para ele que Deus é o nosso supridor, que Ele está conosco, que Ele é poderoso e é maravilhoso. E Ele quer fazer isso. É só nós fazer a prova e dizer, Senhor, eu quero vitória, eu quero milagre, eu quero ver as coisas acontecer. E vai acontecer, porque o Deus vai servir mesmo Deus de resposta. Amém? Como nós vimos tanta resposta aqui, Ele também vai responder a sua oração, a minha oração. Ele vai cuidar de nós, porque é ver nós contar testemunho amanhã, é ver nós contar a bênção amanhã. Então vamos crer, vamos confiar que amanhã nós estaremos contando testemunho nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, com essa palavra dos nossos corações, vá para vossas casas com tranquilidade. Amanhã tem mais um culto abençoado e a bênção vai ser grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, fazer para nossas casas. Tome forte na vitória e sabe que Deus é com você, Jesus Cristo, é com todos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela tua santa palavra. Essa palavra está falando em cada coração, resolvendo a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, traga fé, traga conhecimento, traga esperança, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abre as potências do céu e abençoa a tua igreja e o teu povo, Senhor. Para o sol a favor do teu povo, para as guerras, para o mal, Senhor, e na vitória a tua igreja e o teu povo nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos aqui agora, Pai, e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Que haja paz na nossa família, nos lares, que haja paz nos trabalhos, prospera a tua igreja e os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos amém. A paz do Senhor, amado e glória.